Pessoal, boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença mais uma vez na nossa sessão aqui da pediatria. Hoje a gente tem a honra de ter com a gente apresentando um tema muito importante do abdominal, né, em doenças cirúrgicas das crianças, que é a doutora Yara Cajado, que é a nossa cirurgiã pediátrica. Ela que fez cirurgia no Hospital Irmanduz em Salvador, cirurgia pediátrica no Hospital Irmanduz em Salvador, e trabalha aqui com a gente já há mais ou menos um ano e... Um ano em junho. Um ano em junho, e pouco. fez um ano, então um ano e pouco. E juntamente, né, com os outros colegas também da cirurgia pediátrica, tem ajudado bastante a gente aqui no hospital, e realmente para a gente que já tem um tempo aqui no hospital, a gente sabe o quanto a presença deles, né, dos cirurgiões aqui, transformaram a nossa prática, transformaram o atendimento que a gente tem conseguido fazer com as nossas crianças, né? Então, primeiro agradecer a doutora Yara pelo trabalhar com a gente aqui e ter contribuído tanto, né, com a história do nosso hospital, e segundo, por ter aceitado esse convite para falar com a gente sobre esse tema, tá bom? Então vamos receber a doutora Yara. Obrigada. Ó, gente, eu vou sentar que fica um pouquinho mais confortável. Se ficar ruim para vocês de alguma forma, não estiverem me enxergando, aí eu fico em pé. Lucas me convidou para fazer essa aulinha rápida, e aí? Essa aulinha rápida sobre do abdominal no contexto da cirurgia pediátrica. Eu acho, assim, que isso que ele falou, né? Que faz muita diferença no serviço, é um hospital porta aberta, tem que ter os especialistas mesmo. Mas a gente não pode esquecer que o paciente cirúrgico, antes dele ser definido como paciente cirúrgico, ele tem manejo clínico que é de suma importância, né? Ele tem a parte que antecede até mesmo o preparo pré-operatório, que é a suspeição de uma doença cirúrgica, a hipótese diagnóstica, até a gente chegar, né, a essa hipótese diagnóstica. Então, a gente não pode, a medicina avança, os métodos propedêuticos auxiliares avançam, mas existe um beabá, existem coisas que fazem parte dos pilares mais antigos da medicina, que eles são antigos, mas eles não envelhecem, ou envelhecem muito bem, porque eles envelhecem acompanhando o que a gente desenvolve como modernidade, o que é para ajudar. Não pode substituir a propedêutica que a gente leu, que vocês deveriam ter lido, se não leram, leiam, do Porto, porque é isso que faz a gente conseguir chegar a uma hipótese diagnóstica. Se a gente não chega a uma hipótese diagnóstica, está tudo perdido e a gente vira um repetidor do que a mãe disse. Então, se a mãe chega no consultório dizendo que a queixa principal dela é que a criança tem um caroço no pescoço e a gente escreve como hipótese diagnóstica nódulo cervical, a gente é um corretor do Word ou um corretor do WhatsApp. A gente está pegando uma palavra dita de forma leiga, uma frase dita de uma forma não instruída, vamos dizer assim, e traduzindo para o Medicase. Nódulo cervical não está diferindo em nada, você não está acrescentando em nada. A mãe está tão médica quanto você. Estão os dois perdidos e a criança vai acabar sobrando na reta. Então você tem que pensar, poxa, eu errei, eu pensei num linfoma, eu fui longe demais. Você pensou. E se você pensou que era um linfoma, haja de acordo com o seu pensamento. Oi, princesa. Haja de acordo com a sua suspeita diagnóstica, certo? Então, o que eu espero hoje é que a gente saia daqui com a consciência do que é o básico, para que a gente não pule etapas e para que a gente salve vidas sem gastar tanto tempo e tanto dinheiro público, tá certo? Então, meu nome é Yara Cajado, eu sou cirurgiã pediátrica, cirurgiã geral, me formei na UESC, depois fiz cirurgia geral em Itabuna e fiz cirurgia pediátrica no Irmanduz, tá? Bora lá. Como a gente está falando aqui do Prado, eu vou me ater à questão do pronto-socorro, tá? A gente não está falando de um consultório de pediatria, a gente está falando de um pronto-socorro. A gente vai ter uma triagem e vai ter um atendimento que ele tem que ser resolutivo rapidamente, tá? A dor abdominal no pronto-socorro é sempre sinônimo de abdômen agudo. Queríamos nós, né? Queríamos nós que todo mundo que viesse aqui é só porque, quer dizer, eu pelo menos que adoro operar e que faço isso da minha vida, eu queria que todo mundo que chegasse aqui com a dor abdominal fosse cirúrgica. Não é isso que acontece. Muitas vezes a gente acaba como hospital terciário, como hospital da ponta, fazendo o papel da atenção primária, a gente acaba atendendo gastroenterite, a gente acaba atendendo parasitose intestinal, a gente acaba atendendo transtornos psiquiátricos somatizados e mimetizados com abdômenes agudos que não são, né, que não tem nenhuma causa orgânica de base. Mas a gente sempre tem que pensar, ter em mente que aquilo pode ser um abdômen agudo. Para todo o resto, há tempo. Para o abdômen agudo, não há remédio,
né? E não há muito tempo. Então, a gente precisa sempre ter ali na prateleira a possibilidade daquilo ser um abdômen agudo e conseguir separar esse diagnóstico sindrômico nas possíveis causas, nas etiologias do abdômen agudo, tá? Eu trouxe esse lembretinho ali que está na mãozinha, no bracinho esquerdo da criança, que é: a gente pode errar o diagnóstico. Todo médico tem direito de errar o diagnóstico. A gente não pode errar conduta. Se eu acho que é um apendicite, eu não posso dizer, mãe, vá para casa, tome Clavulin. Se eu achei que aquilo ali é simplesmente uma jeca, eu posso mandar a criança para casa. Poxa, mas eu errei o diagnóstico. Tudo bem, mas você pensou em quê? Não, eu pensei que era uma jeca. A criança estava hidratada, a criança não tinha leucocitose, a criança só tinha diarreia, estava com o apetite preservado, com bom estado geral, não tinha sinais de alarme, PCR estava baixo, o hemograma estava bom, não tinha anemia, o leuco estava normal. Você errou o diagnóstico, mas você acertou a sua conduta. Você pensou, raciocinou, concluiu que a sua principal hipótese diagnóstica era jeca e deu alta por causa disso. O que não dá é para as maluquices, da gente achar que é uma jeca e chamar o cirurgião, da gente achar que é um apendicite e mandar para casa. Isso é que não pode, tá? Como eu já disse, o simples bem feito dá sempre os melhores frutos, tá? Então, ao final de cada etapa da nossa história clínica, a gente tem que fazer o que a gente fazia desde o começo do curso de medicina. A gente faz uma anamnese e durante a anamnese a gente já está com hipóteses diagnósticas, tá? A mãe chega para você e fala assim, não, ela está com muita dor, ela está chorando de dor, está assim há 4 dias e está todo mundo lá em casa assim. Sua vontade de chamar o cirurgião está tendendo a 0, né? Porque, a não ser que seja um caso que a gente vai publicar de um apendicite contagiosa, mas aquilo ali já está desenvolvendo em você uma vontade assim quase irresistível de mandar essa pessoa para casa ou de fazer pouquíssimos exames complementares. Por quê? Porque aquilo, até que prove o contrário, ou é algo infecto-contagioso, temporário, que vai ser autolimitado, ou é até pode ter até algum fator de estresse ali, né, de base, mas cirúrgico provavelmente não é. Então, na hora que a gente está fazendo a anamnese, a gente vai pensando em algumas hipóteses diagnósticas e ao final da nossa anamnese a gente tem que ter as hipóteses diagnósticas. Não, eu acho que isso aqui pode ser uma criança de 5 anos, eu acho que isso aqui é apendicite. Se não for apendicite, eu acho que pode ser, rapaz, não sei, acho que pode ser até, não sei, tô com vontade de pensar que outra coisa cirúrgica, uma diverticulite, eu não sei, tá? As suas hipóteses diagnósticas. Você vai para o exame físico tentando comprovar ou refutar essas suas hipóteses. Seu exame físico no pronto-socorro, ele é direcionado, mas ele não é pobre por conta disso. Então, a gente traça as hipóteses diagnósticas ao final da anamnese e a gente vai em busca dessas hipóteses, apaixonado por elas, procurar elas no exame físico da criança. Às vezes, no exame físico, a gente se surpreende com uma coisa que a gente não pensou. Por isso que depois do exame físico, vem novas hipóteses diagnósticas. Então, a mãe chega para você e fala que a criança está com um nódulo, um caroço na região da virilha, doloroso demais. Foi depois que a criança jogou bola e tá esse caroço e não some, ela nunca tinha visto antes. Você vai assim, morrendo de vontade de achar que aquilo ali é uma hérnia inguinal encarcerada. Quando você palpa, você acha a bolsa escrotal vazia com o testículo palpável na região inguinal. O exame físico mudou sua hipótese diagnóstica. Você foi procurando por uma hérnia e a criança te mostrou que ela tem outra coisa. Isso pode acontecer com frequência. Depois de tudo isso é que a gente vai escolher as hipóteses diagnósticas, tá? Não pode ser do abdominal tomografia. Isso é uma perversão da medicina, isso é uma obscenidade que a gente faz e que só prejudica. Não ajuda em nada, porque a gente vai ter um exame que ele não teve indicação, todo exame mal indicado, os malefícios dele vão sempre superar os benefícios, tá? A gente tem que lembrar que a criança, veja bem, a criança tem uma longa vida pela frente. Se eu, Yara, que amo pedir tomografia, for encontrar aquela criança ao longo da sua longa vida, quantas tomografias essa criança vai fazer? É por isso que as crianças são saudáveis, elas são novas, são uma maquininha nova em folha, mas elas também têm uma vida inteira na mão de médicos incompetentes para pedir coisas desnecessárias ou na mão de pessoas que racionalizem a indicação dos exames complementares, tá? Botei esse bicho-língua aí com essas orelhas grandes para que a gente lembre que a ausculta e
A atenção no momento na anamnese vão ajudar a gente nas hipóteses diagnósticas. A identificação desse paciente é uma menina, está com dor à direita. Pode ser apendicite? Pode. Apendicite na infância, quando não for sua primeira hipótese, tem que ser a segunda, viu? Por quê? Porque é muito comum, porque mata, porque tem que operar. Então você está sempre certo em pensar. Mas se é menina, pode ser o quê? Condição ginecológica também. Pode ser uma torção de ovário, pode ser um teratoma, pode ser um cisto, não é verdade? No caso dos meninos, os testículos intraabdominais podem torcer, os testículos ectópicos, os testículos retráteis. Então, desde a identificação do paciente, se é menino ou se é menina, não vamos entrar no mérito de nomes sociais, nem de orientação sexual, nem de cis e trans. Eu estou me referindo a sexo biológico, tá? Porque isso predispõe aquele indivíduo, aquela menina ou aquele menino, a doenças que vão estar presentes somente na anatomia feminina ou masculina, certo? A idade da mesma forma. Se você tem uma criança de 2 anos, saudável, bochechudo, se alimenta bem e está de um dia para cá apresentando dores tipo cólica, que passam sozinha, mas daqui a pouco a mãe diz é um choro incontrolável. E sai um negócio parecendo uma geleia de morango na fralda. Ele tem 2 anos, ele é nutrido, ele é a criança que tem a cara, o focinho, o rabo, o cheiro de invaginação intestinal. Poxa, mas eu pensei em invaginação para uma criança de 10 anos. Você tem direito de pensar? Você tem. Mas quando a gente pensa fora da faixa etária, a gente tem que pensar que aquilo é o mais difícil. Então, se é o mais difícil, você provavelmente está errado. E se você estiver certo, aquela criança foge da regra. Se ela foge da regra, provavelmente tem mais coisa aí que funciona para gerar a invaginação dela. Então, quando eu tenho uma criança que tem um diagnóstico, uma suspeita diagnóstica que foge da faixa etária, eu sou obrigada a pensar em causas estranhas que gerem aquilo. Se eu tenho um bebê de 2 meses de vida que tem apendicite, ele pode ter apendicite? Pode. Pô, Yara, 2 meses com apendicite, esse negócio tá estranho. Estranhíssimo. Ele deve ter o quê? Megacólon congênito junto. As coisas são prevalentes e estão na faixa etária esperada, a gente fica tranquilo e age de acordo com a regrinha, tá? Quando foge da faixa etária, eu sou obrigada a pensar em coisas estranhas. Essa criança é estranha. Então, você tem que abrir sua mente e pensar em outras coisas. Você não vai ficar fosforilando em megacólon congênito numa criatura de 7 anos que tem apendicite. Ele está no direito dele de ter apendicite e não ter mais nada, e ter somente apendicite, certo? Queixa principal e sintoma guia. Está lá no Porto, queixa principal é igual a sintoma e duração. Isso divide a nossa mente. Aquela mãe que chegou no pronto-socorro e fala para você, minha filha está com dor abdominal há 1 mês e meio. Tu tá com vontade de chamar o cirurgião? Não. Por quê? Porque uma coisa de 1 mês e meio dificilmente é cirúrgica de forma aguda. Né? A pessoa provavelmente tem alta celestial antes, parte para outra. Porque 1 mês e meio ninguém aguenta precisando de uma cirurgia de urgência. A duração já falei. Sintomas associados. Meu filho está com dor no testículo, foi jogar bola, era um baba que tinha banho de piscina depois, opa, saiu do quente pro frio, teve dor na bolsa escrotal e sintoma associado, dor abdominal e vômito. Você está apaixonado pela hipótese diagnóstica de torção, de escroto agudo secundária à torção. Os sintomas associados, eles dizem respeito a respostas fisiológicas de um trauma que está ali em vigência. Então, no caso da apendicite, que é uma coisa super comum, o que é que a gente vê nos critérios de Alvarado? Alguém lembra? Gosta do couro, é uma coisa emocionante. Ó, vômito, é obrigado a ter? Não. As crianças estão aqui para nos desmentir. Então, você abre a barriga da criança e tá pus podre. Quando você perguntou para ela, você tá com fome? Tô morrendo de fome, tia. Tô morrendo de fome. Adulto não fica assim. Adulto dificilmente vai ter fome com apendicite. Ô, senta aqui, bem. Não, eu já tô indo. Ah, pelo amor de Deus, eu fico nervosa. Vem, aqui, ó. Mas quando você vier, você senta. A dor abdominal, ela pode vir junto com respostas vagais em resposta à dor, né? Ela pode vir com vômito. Aí você pergunta para a mãe, esse vômito precede a dor ou ele sucede a dor? Isso te dá informações. Será que eu estou pensando no abdômen agudo obstrutivo, vômitos, por conta de uma obstrução, ou eu estou pensando no quadro de vômito que vem depois da dor?
Todo mundo que já teve uma enxaqueca muito forte sabe que depois de uma dor de cabeça muito forte, às vezes a gente vomita. Isso não tem nada a ver com abdômen agudo, isso tem a ver com um reflexo à dor, uma resposta neuroendócrina à dor. Febre, presença ou ausência de febre, presença ou ausência de vômito, característica dos vômitos. Quando alguém fala pra gente que o paciente vomitou, a gente precisa esmiuçar essa queixa. Como que é esse vômito? É verde, parece fezes, tem algum odor, tem sangue, tem resto alimentar. É sempre depois da dor ou antes da dor, como eu falei pra vocês, tá? Fatores de melhora ou piora. A criança que tem um abdômen agudo inflamatório é aquela criança que vai estar no pronto-socorro quieta. Ele não vai estar agitado, ele não vai estar se mexendo muito, ele vai estar no colo da mãe, quando você encosta nele, ele chora. Ele está irritado com o contato, mas ele prefere ficar o mais paradinho, o mais quieto possível. Quando você vê um paciente, principalmente o mais velho, eu tive uma paciente assim aqui no Prado, junto com o Robertinha. Uma paciente adolescente, e ela urrava de dor, ela se balançava na maca. Aquilo não é apendicite, nunca foi, não tem como. Aquilo pode ser até isquemia mesentérica, porque é uma coisa incompatível com o exame físico. Mas um abdômen agudo inflamatório, o paciente vai preferir ficar quieto, mobilizando o mínimo possível a musculatura abdominal para que aquilo desencadeie menos resposta de irritação peritoneal, certo? Membros inferiores flexionados, que é uma coisa que protege também no caso da peritonite, né? É uma posição antálgica. Medicamentos em uso, porque se a mãe te disser, eu estou por conta própria dando antibiótico, aí você já fica um pouco mais nervoso, porque o exame que você for pedir pode estar inclusive alterado por conta disso. Pode ser que não venha a leucocitose que viria caso a criança não tivesse com antibiótico, não é verdade? Além do que, caso seja um paciente cirúrgico, uma paciente cirúrgica, a gente vai se preocupar com as medicações em uso, porque podem comprometer parte do preparo perioperatório, né? Se é uma criança com doenças crônicas, se faz uso de antihipertensivo, se faz uso de algum anticoagulante por algum motivo, etc. Doenças pré-existentes, cirurgias prévias, a mãe pode te dizer, eu nem ia te falar isso, que ela já tem 5 anos, 8 anos, 10 anos, mas quando ela nasceu, ela teve um probleminha, ela teve uma estenose hipertrófica de piloro e ela fez uma laparotomia. Você tem que levar em consideração que isso pode ser uma complicação cirúrgica. Tardia, mas pode ser uma complicação cirúrgica. Bridas, aderências intestinais, hérnias internas podem aparecer em qualquer momento da vida. A mão do cirurgião com luva já é o suficiente dentro da barriga para desencadear a resposta que causam as lesões vasculares, que causam as bridas, tá? E alergias também, por motivos óbvios, né? O exame físico, então, a gente tem que desmistificar um pouquinho algumas coisas têm se perdido, essa coisa do pudor, né? A gente tem que respeitar o corpo da criança, é um indivíduo. A gente deve pedir licença para fazer o exame físico. Nós sempre devemos contar com alguém no momento do exame físico. Tem mãe e pai que passa mal, dá caruara, tem morredeira, não quer ficar, mas alguém tem que ficar, né? Mas essa criança precisa ser examinada. A gente não pode fazer um diagnóstico numa criança vestida, com a região inguinal coberta. Como é que você sabe que aquele quadro de vômitos não é uma hérnia inguinal se você não expôs a genitália, se você não olhou a bolsa escrotal? Isso não existe, tá? Então, o exame físico, ele precisa ser completo, se necessário, toque retal e tudo que a gente precisa fazer para avaliar adequadamente a criança. Peso, na parte da inspeção a gente vai ver os sinais sistêmicos, né? Então, se a criança está suando, se a criança está taquicárdica, se a criança está... na inspeção. Se está suando, se está desidratada, se está irritada, se está chorosa, se nesse choro tem lágrima. Tudo isso a gente vai ver na inspeção. A coloração da criança, está ictérica, está com dor abdominal e está com icterícia, está pálida. Tudo isso é importante. A ausculta, que deve vir antes, né? Na parte da descrição do nosso exame físico, existe uma ordem para descrever que não é a mesma que a gente faz o exame. A ausculta, ela sempre antecede a percussão e a palpação para que a gente não contamine a nossa ausculta, estimulando a peristalse, né? Então, se a gente tem uma criança que ela tem um ruído hidroaéreo em todo o abdômen, menos no quadrante inferior direito, onde a criança tem dor, opa, tá estranho, né? Ou se é uma criança que está com queixa, você estava pensando em apendicite, mas não tem dor, a descompressão,
Só tem um pouquinho de dor à palpação e os ruídos estão bem distribuídos. Isso até que prova o contrário também, você já está se desapaixonando pela hipótese de apendicite. Tudo isso com o exame físico e com a história clínica, tá? Nós vamos buscar sinais de abdômen agudo. Quais são os tipos de abdômen agudo? O vascular, né, que pode ser hemorrágico, mas pode ser também o isquêmico, né? O inflamatório, obstrutivo e perforativo. Às vezes, a criança vai chegar para você com obstrução intestinal secundária a um abdômen agudo inflamatório, tá? Então, apendicite, diverticulite, isso pode chegar na emergência com uma obstrução. Por quê? Porque faz plastrão, que aquilo ali desencadeia uma resposta com um ilho adinâmico. Então, a criança vai chegar obstruída a despeito do quadro de base ser inflamatório, tá? Não importa, a beleza da medicina está aí, não importa. Por quê? Porque a conduta é a mesma, não importa quem pintou a zebra, não. A zebra está pintada, a criança está obstruída. Ah, mas acho que é obstrução, mas acho que é apendicite. Ela está obstruída. Você vai manejar a obstrução, chamar o cirurgião, com fé em Jesus, o cirurgião vai operar, chegar lá e vai dizer que safadeza, isso era um apendicite. Não mudou nada. Por quê? Tinha que ter operado mesmo, porque é obstrução, tá? Uma obstrução refratária é o manejo clínico. Os sinais de abdômen agudo no exame físico. Vamos saber pesquisar esses sinais. A gente vai com a mão na barriga da criança, olhando para o rosto da criança. Se ela já entender, já contactar, já conversar, você vai conversar outras coisas. E aí, Pedrão, você tem irmão, tio? E você vai pesquisar seu Bloomberg. Você não vai perguntar para ela as coisas, porque ou você vai contaminar o seu exame físico com aquela pergunta, ou a criança às vezes não vai entender, ela não tem muito discernimento, mas na hora, se ela pular da maca, se ela fizer faces de dor, aquilo é um dado positivo para o seu exame físico. Tá? Então, Bloomberg faz como, gente? Compressão no ponto de McBurn, depois compressão. Ponto de McBurn é qual? Então, no terço mais próximo. Vada fossílica para o umbigo, divide em 3 partes, né? Média assim, dá mais ou menos assim na criança, ó. Aí aqui você vai apertar, aperte, vá conversando, peça para ela respirar, pergunte outras coisas e vá apertando, até que em algum momento, sem avisar, você vai tirar a mão de vez, tá? Essa é a pesquisa de Bloomberg. Às vezes a gente faz a palpação da fossa ilíaca esquerda e a criança refere uma dor no outro quadrante. Isso é o Rovsing. Ou Rovsing, não sei como pronuncia. Tem a punho-percussão do calcâneo, que em criança a forma mais legal de fazer isso é botar ela para pular e bater o calcanhar com força no chão. Imediatamente ela bota a mãozinha aqui, tá? Em adulto a gente faz com punho-percussão, em criança você pode fazer com ela dando um pulinho no chão. E o da colecistite, como é que a gente faz? Criança tem colecistite, viu? Tem uma minha internada aí. A gente vê o sinal de Murphy, que é igual ao Bloomberg, só que em outro lugar, não é verdade? Porque, lógico, a vesícula está mais para cima, não é isso? É no ponto cístico. Muito bem. Daqui em diante, o que você pensou é só o que importa. Só o que importa. A mãe vai chegar para você e falar, não vai fazer a tomografia, não? Ó, entrou por aqui, saiu por aqui. Veja. Essa imagem que eu coloquei aqui com a mãe e com a criança é por quê? Porque na parte de contar a história, ela é valiosíssima. Aquilo ali conta, em paciente autista, inclusive, é critério para diagnóstico o relato da mãe, de tão importante. Por quê? Porque ela está com a criança todo dia, você está vendo a criança ali naquela hora, a mãe vai falar assim, ó, meu filho não é assim. Ou então aquela mãe que é a 4ª vez que volta no pronto-socorro. Tem gente que gosta de pronto-socorro, vem cá para almoçar? Tem. Mas vamos esquecer essa galera e vamos olhar com carinho a mãe que está toda hora indo e voltando, alguém passa uma dipirona, manda para casa, alguém manda... E a criança não melhora, ela fala para você, meu filho não é assim, minha filha não é assim. Essa mãe você tem que parar e prestar atenção no que ela está falando. Nosso pronto-socorro virou postinho, eu sei disso. E isso dificulta a prestação do nosso serviço. Por quê? Porque a gente ouve, às vezes, tanta coisa igual e igualmente desimportante, que quando chega uma coisa importante, a gente está na hora de praticar o ato médico, a gente está exausto.
Mas a gente tem que sempre remar contra a maré. O cirurgião para, olha para um lugar diferente e volta para tentar enxergar o sangue. O clínico na porta tem que fazer isso também, tem que tomar um café, tem que olhar para outro lugar, respirar e voltar para continuar fazendo esse trabalho, tá? Então, o diagnóstico sindrômico, já lembramos, já falamos sobre isso, tá? E diagnóstico errado tá valendo, não vale errar a conduta, certo? Para que serve o exame complementar? Para você tirar sua dúvida, definir conduta ou evitar complicações preveníveis. O que é isso? Ah, eu tô a fim de pedir aqui um eletro para esse menino. Para quê? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Ou você está pensando em isquemia mesentérica, tá ouvindo uma arritmia, está pensando na fibrilação atrial, num senhor chamado Enzo, de 5 anos? Não. Então, você vai pedir exames que tenham função. Oi, Princess. Você vai pedir exames que tenham função, que vão te ajudar a definir conduta, que vão te ajudar a evitar problema. Uma criança que está francamente pálida, você está achando que é um apendicite, poxa, será que precisa transfundir? Então, você vai fazer seu hemograma, fazer sua PCR, tá? Não, é uma criança que está com dor, ó, eu palpei aqui, sinal de Murphy positivo, a menina está ictérica. Pelo amor de Deus, para essa criança você vai pedir perfil, função hepática, hemograma, PCR, tá? Você não vai sair indiscriminadamente pedindo todos os exames, um pacotão para tudo, porque isso não existe. Seria muito bom que existisse, mas não existe. Os exames para uma criança de apendicite não são os mesmos exames para uma criança com pneumonia, não são os mesmos exames para uma criança com colecistite, não são os mesmos exames para uma criança com jeca, que é nada, né? Eu trouxe aqui os principais exames complementares de imagem, tá? Eu não me ocupei muito com os exames laboratoriais aqui para essa apresentação, porque pelo menos quando a gente, na interseção da pediatria com a cirurgia pediátrica, os exames de imagem, eles são basicamente quem vão nos ajudar a diferenciar, né? O raio-x é um exame antigo, é um exame que tem limitações porque ele é um exame bidimensional, né? Ele só vê as coisas ali em 2D, né? Ele vai ter uma penetrância dos raios-x e aquilo ali, de acordo com que tipo de tecido é, vai formar uma imagem de uma cor, ou mais pretinha ou mais branquinha, tá? Então ele diferencia basicamente gordura, ar, osso, imagem radiopaca artificial, tipo moeda, corpo estranho, né, de diversas formas, se forem radiopacos. É preciso lembrar que a radiografia oferece informações importantíssimas na pediatria. E olha que beleza, a radiografia não precisa de sedação, né? Se doutor Yara passar pela vida daquela criança 10 vezes e pedir 10 raios-x, agora imagine se doutor Yara passar pela vida daquela criança e pedir 10 tomografias. Chega na hora de você entrar no céu, você não entra, você não sabe por que foi por causa disso, tá? A radiografia de abdômen agudo, existe esse nome nos sistemas de computador. Eu tô com qualquer luxo, eu tentei remarcar, Lucas que não quis. A radiografia de abdômen agudo é um exame composto por quantos exames, na verdade? 3. Por quê? Nós vamos fazer o raio-x do abdômen em 2 incidências e o raio-x do tórax. Para que se pede o raio-x do tórax na rotina do abdômen agudo? Pneumo peritônio, muito bem, o que mais? Gostei, tudo bem, hérnia. O que mais? Uma coisa que dá muita dor abdominal na infância e que... Exato. O raio-x de tórax te fornece informações sobre um dos diagnósticos diferenciais mais comuns e também sobre complicação perfurativa. Lembra que eu falei? A criança pode chegar com a hérnia, com a úlcera gástrica perfurada? Pode. É comum? Não. O mais comum é ela ter o quê? Uma invaginação que perfurou, um apendicite que perfurou, vai ter lá pneumo peritônio, tá? Da mesma forma, isso te defende, como é teu nome? João Pedro deu alta para Enzo aquele dia, 2 dias depois, Enzo voltou com pneumo peritônio. Quem poderá defender Dr. João? O raio-x que ele realizou no dia, né? Você suspeitou de abdômen agudo, descartou, deu alta para a criança e você tinha lá um raio-x de tórax sem pneumo peritônio. Tchau. Passe seu plantão pro colega, vai embora. O CREMEB não vai atrás de você, tá? Por quê? Porque você documentou a sua conduta ali. A radiografia vai fornecer muitas informações pra gente, sobretudo no abdômen agudo obstrutivo.
Sinais de obstrução intestinal. Aí vou mostrar vários raios-x para vocês aqui. Além disso, na própria apendicite, que é tão comum, a gente pode ver fecalito. Isso não é vozes da minha cabeça, se existe, é só a gente procurar, tá? Eles podem estar lá. A ultrassonografia também é um exame muito bom em pediatria. A gente segura o neném, segura a criança, se precisar segurar, se não precisar não segura, não irradia. Faz um exame de ultrassom rápido, acessível. Ele tem alguns problemas, ele é operador dependente. Tem gente que ainda, além de ser operador dependente, é operador não fazente, que ele fala assim, não faz criança não. Também tem isso, tá? Mas tem um outro problema. Se você está diante de uma criança, ele está sem fazer cocô há 3 dias, ó, percussão, hipertimpânico, não adianta você pedir ultrassom. O colega não vai ver nada. Ele não vai conseguir ver, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir ver. Existem exceções para isso? Existem, porque às vezes a criança está com quadro de obstrução ou semioclusão e você está pensando na invaginação, que é justamente essa imagem aí em casca de cebola. A ultrassom também é muito bom para ver estenose hipertrófica de piloro. Ver, dá para medir, é uma coisa incontestável, fecha o diagnóstico, sem nenhuma radiação, tá? E temos a tomografia, que é maravilhosa, desde que bem indicada, tá? A tomografia, ela deve ser indicada quando? Quando estamos na dúvida, somente assim, tá? Dificilmente a tomografia vai ser seu primeiro exame. Na tomografia eu vou precisar quase sempre fazer uso de 2 coisas em criança, sedação e contraste, né? Veja que desastre se isso der errado. Quem vai te proteger? Ninguém, porque você partiu direto para o último tiro de canhão. Eu tive um caso final de semana passado, uma criança de 5 anos veio regulada para avaliação com a cirurgia pediátrica no HGE. 5 anos, menino, há 48 horas com dor abdominal e nada mais. Ativo, evacuando, sem disúria, sem febre, dizendo que estava morrendo de fome, não vomitava. Apendicite estranha, né? Também achei. Já veio com o laudo da tomografia realizada em Camaçari. Uma tomografia sem contraste, que é brincar de cabra cega, né? Sobretudo em criança. Cada exame serve para alguma coisa. Tomografia. Ultrassom não é ruim em paciente obeso. Tomografia é horrível em paciente magro. Tá? O tecido adiposo e a gordura visceral ajuda a gente a separar as vísceras mesmo. Então, ele torna um apêndice mais visível. No paciente magrinho é horrível, é bem difícil de ver. Na tomografia sem contraste veio descrito apêndice medindo 1,2 com sinais incontestáveis de apendicite aguda. Fiquei numa situação difícil, né? Porque estava morrendo de vontade da alta, a criatura veio com a tomografia, que foi o primeiro exame feito. Nunca usou antibiótico, a mãe me disse. PCR da UPA, 192. PCR do geral de Camaçari, 80. PCR do HGE, 8. Um apendicite com melhora do PCR, leuco baixou de 10.600 para 7. Menina falando para mim que estava morrendo de fome. No exame físico, dor a palpação sem dor a descompressão. Por que eu fiquei com tanta dúvida? Porque ele já veio com essa banana, essa tomografia errada. Aí eu pedi um ultrassom, o colega, operador dependente, ele disse, eu não consegui ver o apêndice. Eu tive que pedir outra tomografia. Por quê? Porque a mãe veio com a tomografia balançando para mim, dizendo que era apendicite. E não era. Tá? A tomografia não foi feita porque não tinha radiologista para fazer contraste. Quiseram que eu fizesse, eu não sou radiologista. Não fiz, deixei a criança para ser avaliada no próximo plantão. No próximo plantão ela foi operada. Fiz uma laparotomia branca. Era para estar onde? Em casa. A culpa é de quem operou? Não. A culpa é de quem pediu o primeiro exame sem indicação. Tá? Olha quantos raios-x maravilhosos. Veja a diferença. Por isso que a gente pede o raio-x de abdômen em ortostase e em decúbito. Olha a diferença da primeira imagem da esquerda para a segunda. Na primeira a gente vê uma distribuição de gás, o que chama a atenção da gente. Distensão de alças. E tem uma coisa aqui faltando, ó. Você vê gás em um bocado de lugar. O reto tá pobre de gás, não tá? Quando esse menino fica em pé, a quantidade de nível para todos os lados, né? Isso aqui é igual o quê? Ótimo. Acesso venoso, sonda nasogástrica se estiver vomitando. É ou não é?
fazer uma gaso, se não der para coletar um examezinho completo, ver se não tem distúrbio hidroeletrolítico para você corrigir. A criança que estava vomitando em casa, ela vai ter provavelmente distúrbio hidroeletrolítico. Cadê, meu Jesus? Ah, esse aqui eu acho que vai ficar meio ruim. Esse menino aqui, ó, em decúbito dorsal e decúbito em ortostase. Tá vendo? Ele tem umas coisinhas branquinhas aqui, ó. Eu vou tirar o negócio de cima. Aqui. E umas coisinhas branquinhas aqui. Tá ruim, né? Ficou mediúnico. Isso é fecalite, isso era apendicite. E ele tinha mais de um. Tava, ó, um apêndice gigantesco, cheio de fecalito. Aqui, mais níveis. Veja que interessante, a gente vê em perfil, a gente consegue ver. Sai. Sai da minha frente. Obrigada. A gente vê bem aqui, ó. Cadê gás no reto? Muito pouco, ampola retal minimamente preenchida por gás. Isso aqui é gás. Isso aqui é um negócio muito fuleiro, tá vendo? Quase. Quando a gente vê essa escala de cinza aqui também, ó. Gás pobríssimo, paupérrimo e muito velamento. Isso aqui tem líquido aqui nessa barriga, com certeza, né? Ou é um ascite, algum paciente com alguma doença crônica, ou isso aqui perfurou, inclusive ele pode estar até tamponado e estar cheio de líquido nessa barriga, provavelmente pus. Esse daqui foi um menininho de uma hérnia inguinal estrangulada, tá? Um bocado de nível, obstrução intestinal. Aquele último ali foi meu amigo que falou. Quem foi? Hérnia. Foi tu? Olha lá, ó. Isso aqui é cheio de alça, tá vendo? Isso aqui é alça intestinal dentro do tórax. Você pediu isso aqui por quê? Porque você auscultou e tinha ruído hidroaéreo dentro do tórax, não foi? Ótimo, né? O exame físico já deveria ter te fornecido essas informações. Aqui, mais um exame riquíssimo. O que é que tem aqui? Empilhamento de moedas. O que mais? Ausência de gás na ampola retal. E você acha que essa obstrução é aonde? Ah, Yara, pelo amor de Deus, não sei não. Tudo bem, você pode não saber em que exato ponto é, mas você não tá vendo gás aí no cólon. Isso até que te prova o contrário, é alguma coisa aqui, jejum no ilho, né? Não é duodeno, porque tem gás demais. Ninguém tem um duodeno desse tamanho. Isso aqui é jejum no ilho. Então, isso aqui, jejum no ilho desse jeito aqui, numa criança de 3 anos, pode ser invaginação secundária de vesículo de Merkel? Pode. Isso aqui, numa criança de 11 anos, pode ser invaginação secundária ao linfoma, uma adenite mesentérica que funcionou como cabeça de invaginação? Pode. Por isso que você veio de algum lugar, você não é maluco, você não saiu direto pro raio-x. Você está pensando coisas, tá? Na segunda imagem, a exemplificação que eu trouxe para vocês do pneu peritônio. E na última imagem, que é isso aqui. Tá tão fácil que ficou difícil, né? Vamos por partes. Pode falar leigo. Rapaz, tá estranho isso aí por quê? Desvio de traqueia, não tá? Hipertensivo o quê? Hipertensivo? O pneumo? Por quê? Por quê? Como é o pneumotórax, gente? É algo que empurra as estruturas mediastinais para o outro lado. Algo que... Ah, né? É pneumo, né? Aqui quem tá empurrando tá branco, não tá? Então não esquece isso. Apagou. Ouvi errado, não foi? Pronto. Tem algo radiopaco ocupando todo o hemitórax esquerdo e empurrando as estruturas mediastinais e traqueia contra a lateral. Não é isso? E se fosse puxando tudo branco aqui, isso aqui sendo puxado para cá? A telectasia, não é? Isso aqui é um derrame pleural virado na desgrama. Se essa criança aqui sofreu um acidente, caiu da bicicleta, isso aqui até que prova o contrário é sangue, né? Se essa criança está com batimento de asa do nariz, está aqui pneia, desconfortável, já chegou na ambulância com um catetezinho e a mãe dizendo que ele está com febre há 10 dias. Isso é pneumonia com derrame, tá? Lembrando, então, aquele primeiro slide que eu coloquei com as modalidades de exame, tem só um resuminho para que serve cada coisa. Então,
Raio-X de abdômen agudo, rotina radiológica do abdômen agudo, para todos os casos de abdômen agudo. Você pensou em abdômen agudo, você vai fazer um raio-x de abdômen agudo, certo? Principalmente em obstrução, principalmente quando tiver corpo estranho na jogada, mesmo que não seja abdômen agudo, a criança engoliu qualquer coisa. Ah, mas não é radiopaco não. Sim, abençoado. Mas você vai documentar a ausência de complicações pelo corpo estranho. Ela engoliu um brinquedo, uma peça de Lego. Não vai aparecer no raio-x. Mas você vai dar alta para essa criança, mandando a mãe peneirar o cocô, ter paciência, não dar laxante, com a certeza de que ela não tinha obstrução nem perfuração naquele dia, tá? Ultrassom, principalmente em casos de invaginação, estenose hipertrófica de piloro, colecistite, hérnia de parede abdominal, escroto agudo, apendicite e quando não a clínica de obstrução, de extensão gasosa, vômitos, muitas fezes no raio-x. Não adianta você pedir ultrassom nesses casos, tá? E a tomografia é importantíssima quando você está perdido, né? Você está com dúvida, o paciente muito mexido, barriga já operada 3 vezes, meu amigo, não vai rolar. Você pode pedir seu raio-x para documentar a distribuição gasosa, ver se você pensa em alguma coisa, mas você vai precisar de um exame um pouquinho mais detalhado para você conseguir ver a anatomia distorcida, certo? Lembrar de manejar o paciente cirúrgico, tá? Até para você pedir um ultrassom, o paciente tem que estar bem hidratado. O colega não consegue ver sistema pielocalicial bem se a criança está desidratada. A criança ela tem que estar, mas eu estou morrendo de pena porque o menino está com fome. Eu tenho pena da criança estar com fome em casa. Entendeu? Problema socioeconômico, eu morro de pena. No pronto-socorro, eu tenho pena da criança que perde a hora de operar porque estava sem jejum. Certo? Então, pega um acesso. Se for uma criança muito pequenininha que não tolera o jejum, né? A gente precisa se preocupar com isso, com o jejum prolongado em criança pequena. O menino tem 10 anos, tomou café da manhã, são 10 horas da manhã, tá morrendo de fome. Não tá. Calma, deixa a criança em jejum, faz os exames, zero problema, tá? Se você está suspeitando, mais uma vez, não erre sua conduta. Você está suspeitando de um abdômen agudo. O que você faz? Dá comida. Não. Aí você está completamente errado, tá? E eu acho que é isso. Dúvidas? Falei muito. E aí, pessoal, querem fazer alguma pergunta?